Olá, professor Marinho, que alegria, que honra tê-lo aqui nessa nossa live, nessa noite. Eu já, enquanto aguardávamos o senhor chegar aqui, eu estava falando que eu dizia para as pessoas que já estão participando que eu confesso que aguardava com ansiedade esse momento. Quando a gente vai debater com uma pessoa de quem nós somos fãs, e é assim que me sinto em relação ao senhor, eu confesso que eu aguardava com muita ansiedade, porque quero muito aprender nessa noite com o senhor. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, professor Marinho, por ter aceitado esse convite. Obrigado, doutor Fábio, é um maior prazer, é uma honra eu estar aqui, né? É uma honra mesmo, estou aqui à sua disposição, maior prazer, eu também sou fã seu, você sabe disso, né? Sua família enorme, né? 11 filhos, não é isso, Fábio? Exatamente. Então, aquela esposa maravilhosa, todo. Maior prazer, estou aqui à sua disposição, maior prazer. Muito bem. Senhor Marins, olha, um dia, há poucos dias, que me despertou a atenção para esse tema que nós vamos falar aqui. Eu já dizia, antes do senhor entrar, que eu não vou cansar o leitor traçando o currículo do senhor, porque senão a gente perderia a live inteira só fazendo o currículo do professor Marins. Eu falei, o currículo do professor Marins, os senhores, todos que estão nos ouvindo já vão ter algo vivo assim que o senhor começar a nos ensinar. Mas um dia desse eu fazia um passeio, dei uma escapada do nosso isolamento e encontrei um amigo, um grande amigo de quem eu gosto muito, amigo, colega. E logo que eu encontrei esse amigo, a minha primeira reação, depois desse tempo em casa, foi de chegar e dar um abraço. Ainda deu uma vontade de dar um abraço, eu gosto muito dele. E ele também mesmo veio para dar um abraço, e no meio do caminho, como que algo nos bloqueou, nos paralisou no meio do caminho. Ou seja, nós temos um isolamento que é imposto, nós temos essas regras para cumprir, e ele estava lá com uma luva de ciclista, e eu também, nós simplesmente tivemos um contato físico com a luva e não passou disso. É um detalhe, um pequeno detalhe isso, mas que mostra que as nossas relações humanas estão marcadas agora por essa cautela. Dizíamos que o outro pode ser uma ameaça para nós, mas o outro era uma ameaça para nós quando ele, um ladrão, um bandido, alguma coisa do tipo. Agora, o outro, uma pessoa de bem, pode ser uma ameaça para nós. E nesse cenário, a preocupação que eu gostaria de compartilhar com o senhor, professor Marinho, é que esses pequenos gestos, como aconteceu com esse meu amigo, pode gerar um hábito. E isso pode ter consequências nas relações humanas depois desse período que nós estamos vivendo. Como que o senhor enxerga isso? Claro que nós não vamos ficar aqui já fazendo exercício de futurologia, de tentando imaginar como será o mundo daqui a um dia, mas analisando esse comportamento, a gente vê o que a gente pode fazer para que essas reações, ou seja, para que as relações humanas cresçam, sejam melhores, sejam mais construtivas a partir desse cenário que nós estamos vivendo. Como o senhor observa isso tudo, professor? Doutor Fábio, eu acho o seguinte, eu acredito, esse período de pandemia, meu primeiro boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Essa pandemia, se você for pensar na história da humanidade, seja um ano, sejam 6 meses, não é quase nada. Isso daqui a pouco, eu acredito, né? Tudo volta ao normal, as relações humanas vão voltar a ser afetivas como sempre, né? As famílias, por um período, nós vamos ter algumas reações diferentes. Por exemplo, as famílias que estiveram muito distantes durante a pandemia, elas poderão ter uma tendência a se reunir mais, por exemplo. Agora, famílias que estiveram muito juntas durante a pandemia também vão querer ter um pouco mais de liberdade, vão se reunir mais com os amigos do marido, amigos da mulher, sei lá o que. Quer dizer, essas coisas, depois de um tempo, elas voltam ao seu leito normal. Isso, a gente agora está nesse turbilhão da pandemia, mas isso na história de uma pessoa, na história,
Veja, por exemplo, as guerras na Europa, veja, por exemplo, outras crises que nós tivemos no Brasil, assim, imensas, maiores, de confisco de poupança, que ficou todo mundo sem um tostão de repente, né? Aquelas coisas todas que nós já tivemos, quem é mais velho como eu já passou por quantas, e a gente acaba esquecendo e acaba indo para frente. E o Brasil tem eu acho que uma grande vantagem, a gente dirige mais olhando para frente do que pelo retrovisor, né? A gente vê na Europa, mesmo a América Latina, você vai na Argentina, você vai no Chile, parece que o pessoal dirige olhando pelo retrovisor. A história é um peso muito grande e se fala do tempo de não sei quem. Não, o Brasil é mais voltado para o futuro, é mais voltado... E as relações sociais aqui, as relações humanas, são muito afetivas, né? Todo mundo tem muito amigo, você sabe disso, né? E em qualquer classe social, qualquer estrato social, né? Você veja, né, os churrascos de laje, né, das comunidades, das favelas, são famosos, né? Os grupos de samba, os grupos de pagode. E depois você vai vendo todo mundo, você vai para a classe média, você vai para média, todo mundo tem grupos de amigos, grupos de churrasco, grupos de pescaria, grupos de... Né? Então, essa característica não vai voltar. O que eu acho que vai acontecer é um pouco a gente ter se acostumado mais a meios eletrônicos, como este que nós estamos usando, o comércio eletrônico vai aumentar, mas não vai substituir a loja, não vai substituir o shopping, a pessoa quer ir, não vai substituir o delivery, não vai substituir o restaurante. Nós estamos fazendo um estudo que a gente acha que os restaurantes vão bombar, né? Está todo mundo louco para ir comer uma pizza num lugar. Mas você não está comendo pizza, mas não é a mesma coisa que lá. E assim, as coisas voltam ao leito normal. É claro que muita gente vai sofrer, né? Nós vamos ter que recomeçar muita coisa, muitos negócios vão fechar, muita gente vai perder emprego. Então, mas é mais uma crise que nós vamos ter como brasileiros que enfrentar, né? Mas eu acho que nas relações humanas não vai acontecer muita mudança, não, viu? Está todo mundo achando que vai mudar tudo. Eu não acredito que vai mudar quase nada. É como nós estávamos conversando, todo mundo que está trabalhando em casa está louco para voltar para o trabalho, está louco para voltar para o escritório, está louco para tomar um cafezinho lá. Não é? Quer dizer, então essas coisas não... eu não acredito que essa coisa afetiva do brasileiro, né, do latino, e principalmente do brasileiro, por causa do estoque genético nosso, né, que fez esse híbrido rico. Nós temos a maior população de italianos fora da Itália, japoneses fora do Japão, né, alemães fora da Alemanha. Eu sempre brinco, né, mais libanês no Brasil que no Líbano. Né? Então, nós temos 11 milhões de libaneses, o Líbano tem 6 milhões. Isso faz um povo diferente. Né? Muito bem. Olha, então podemos ficar esperançosos com isso, né, professor? Mas sabe que o senhor falou que quem está muito junto, às vezes quer respirar um pouco mais, ou quem está longe está com saudade. E imagino que isso aconteça com muitas pessoas. Eu confesso que no começo desse isolamento, a primeira coisa que me vinha, uma imagem que era muito, muito forte e que ajudava a viver essa situação mais difícil, é imaginar tempos de guerra. Por exemplo, eu li algumas biografias sobre a Guerra Civil Espanhola, pessoas que ficaram 6 meses numa situação de isolamento numa embaixada, e aquilo ali era como que uma imagem que me pedia para ter um pouco de paciência e de resistência. E depois, eu confesso que agora, aqui em casa estamos com 10 filhos, os 10 aqui em casa, às vezes diminui um, mas normalmente com 10. A imagem que me ocorre atualmente é de uma fábula. Uma história que se tira um propósito de uma história de um moinho, muito antigamente, que a pedra do moinho quebrou. E o moinho não podia parar de funcionar, mas a pedra tinha que vir da Alemanha. E esse moinho, se não me engano, estava instalado na Espanha, alguma coisa do tipo, ia demorar muito tempo a chegar essa pedra.
E aí que o dono daquele moinho teve a ideia de pegar uma pedra que ele achou no campo ali, só que a pedra ela não era lisa como a pedra do moinho. Mas o desgaste de uma pedra com a outra deixou ela cilíndrica e a partir daí a pedra passou a ter o seu funcionamento normal. É o que tirar dessa história. Acho que nesse tempo de muita gente junta, tem muitos atritos. É normal que tenha muitos atritos. E a imagem que me vem à cabeça hoje para melhorar o relacionamento é considerar que esses atritos estão nos moldando a nós, enquanto pais, enquanto filhos, porque esse confinamento também exige que esses atritos são naturais, mas se eles forem bem direcionados, nós estaremos, ao final disso, como pedras mais polidas. O senhor concorda com isso? Como que o senhor analisa sobre esse enfoque? Nós estamos fazendo com amigos, né, nossos, o que a gente chama de aperitivos virtuais, né? Quer dizer, está todo mundo na sua casa. Então, a gente reúne os velhos amigos pelo Google Meets e a gente vai... E daí, o que a gente... Todo mundo bem na minha idade, 70 anos, né, por aí. Bom, o que a gente aprende? A gente aprende muito aquela história, não é, de que você quer ter razão ou ser feliz, né? E nós estamos aprendendo, né, nesse convívio intenso, né, a procurar os caminhos da felicidade do convívio, né, conjugal. Não ficar encrencando com besteira, porque se a gente ficar encrencando com bobagem, com pequenas coisas, né, aqueles toques que todos nós temos, né, aquilo vai azedar. E você, como você está em quarentena, você não pode dizer. Então, é aquilo que né, você tem que aprender. Você sabe essa história, né? Essa história é uma história eu já lembro o nome dele, aquele famoso poeta, né? Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart, ele conta que um dia ele entrou na sala e discutiu com a sua mulher, discutiu, e ele falou, eu tinha razão. Eu discuti. Teve uma hora que ela falou para mim, tá bom, ganhou. E saiu da sala. E ele ficou pensando, eu ganhei ou perdi? Eu não, o que eu ganhei? Eu não ganhei nada. Ele falou, daí eu decidi na minha vida, eu não quero mais ter razão, eu quero ser feliz. Então, essa coisa, né, o convívio também ensina muito, né? O mesmo convívio consigo, você passa a conhecer mais, né, tanto os filhos, como a esposa, como o marido, e isso faz com que as coisas se assentem mais. E pode reparar que você está as pessoas estão com mais tempo para pensar, né? E, de repente, a emoção assume o comando, mas depois a razão, de novo, né, toma o seu lugar e as pessoas começam a ver que não vale a pena cometer alguns desatinos, porque eu tenho... em programa de televisão que eu tenho feito, eu tenho dito isso, né? Cuidado para quando a emoção, perdão, decisões emocionais, né, muito fortes. Eu já vi casamentos desfeitos, bons empregos perdidos, né? Biografias enormes pela frente sendo jogadas fora, né, por decisões emocionais, às vezes maus conselheiros, né? Doutor Fábio, isso é muito perigoso nesse momento, né? Maus conselheiros, você tomar cuidado, você ser o roteirista da sua história, você ser o protagonista da sua história, cuidado para não ficar nesses tempos, por exemplo, né, entrando demais em sites que vão levar você por um caminho tortuoso. Mas isso tudo você precisa... Então, agora o que eu noto, por exemplo, olha, né, pessoal de religião nosso, pessoal dizendo assim, eu virei mais religioso à distância do que presencialmente, porque eu estou assistindo missa todo dia, coisa que eu não fazia, né? E depois eu estou vendo que beleza, aqueles detalhes que a câmera mostra, que eu sempre fiquei no fundão da igreja, nunca vi nada daquilo, e assim por diante. Então, sempre tem dois lados, né? Sempre tem um lado perigoso, negativo, mas sempre tem um lado positivo. Agora, o problema que eu vejo é que cada um tem que ser o roteirista da sua novela, cada um tem que fazer as suas escolhas, né, doutor Fábio? E essas escolhas, se a gente não fizer
essas escolhas bem feitas, bem alicerçadas em valores e com bons conselheiros, a gente pode trocar os pés pelas mãos mesmo, deixar a emoção assumir o comando e cometer lá um desatino que vai, na verdade, só trazer arrependimento e culpa lá na frente, né? Sr. Marins, hoje eu estreiei uma audiência por videoconferência. Hoje parece que inaugurou uma nova realidade. O advogado estava em Recife, uma testemunha estava em outro local, eu estava aqui em Campinas, cada um estava em ponto diferente, terminou com sentença, um link depois no processo virtual para acessar as imagens, ou seja, essa nova realidade é um pouco imprevisível onde isso vai chegar. Mas eu digo isso porque nós vinhamos também numa tendência de nos imergirmos demais no mundo virtual. A gente frequentemente ouvia críticas de casais, que às vezes, ou casais ou famílias, que é para um restaurante e cada um fica ali mexendo no seu smartphone e não tem diálogo entre eles, ou seja, aqui no mundo digital e em detrimento desse contato bem real que podemos ter com as pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente vê mensagens bonitas que recebemos, que esse tempo de isolamento é um tempo de reflexão, para que a gente reflita sobre os rumos que estávamos tomando, mas, vamos admitir, e é natural que seja assim, talvez nunca estivemos tão conectados e tão no mundo virtual, tão no mundo digital como estamos agora. Não há um risco de, quando isso passar, também esse problema se tornar um pouco mais crônico, ou seja, ficarmos ainda mais no WhatsApp, no Instagram, que é onde nós estamos aqui, no Facebook, em detrimento dessas relações pessoais que também podem e devem ser ricas, enriquecedoras do convívio entre as pessoas? Doutor Fábio, eu não acredito muito nisso. Deixa eu explicar o que eu acho que vai acontecer. Como qualquer tecnologia, ela vai encontrar o seu caminho, o seu nicho de eficácia, de eficiência e de eficácia. Eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, que faço essas palestras aí no Brasil, era muito comum um sujeito querer, um empresário querer que eu saísse daqui da fazenda onde eu moro, em Sorocaba, só de Pirapora, e fosse para o Rio de Janeiro para fazer uma reunião de 2 horas para discutir um briefing de uma palestra que eu ia fazer numa convenção. Eu falava, meu senhor, não dá para a gente fazer isso online, por vídeo. O senhor veja só a pegada ambiental, a pegada ecológica, né? O footprint que eu vou ter que fazer. Eu vou sair daqui para Viracopos, pegar um avião, ir para o Rio de Janeiro. Daí, não, mas eu preciso que o senhor venha. Daí você chega lá, Fábio, o que ele queria? Olha, ele queria mostrar a empresa dele, aqui é a contabilidade, aqui é recursos humanos, aqui é não sei o quê. Então, professor, vamos almoçar no fogo de chão. Né? O que ele queria era almoçar comigo no fogo de chão por conta da empresa dele. Essa que é a verdade, né? Tirando a nota para a pessoa jurídica. Quer dizer, isso eu acho que não vai mais acontecer. Né? As pessoas vão entender que não tem cabimento, por exemplo, o seu lá, não sei se é advogado, no caso da sua audiência, o cara sair do Recife para vir até aqui e falar para o senhor, né, olha, a minha posição é esta, sendo que não tem cabimento. Desculpe de eu entrar na sua seara, mas aquele negócio de transportar preso para cima e para baixo, para a audiência, qual o custo ambiental? Não vamos falar nem do custo financeiro, mas a pegada ecológica, eu acho que isso vai acontecer. Então, por exemplo, né, a mesma coisa o delivery de alimentação, vai ter uma hora que a gente vai pedir, vai ter uma hora que a gente não vai pedir, que a gente quer ir lá. E assim tudo vai... Eu acho que a tecnologia... Eu vou dar um exemplo, eu que sou velho, vou dar um exemplo para você entender. O que eu quero dizer, né? Eu sou na chácara da minha avó, o telefone era aquele de manivela mesmo, falava assim, e o número do telefone dela aqui em Sorocaba era 11, para você ter uma ideia, como tinha poucos telefones. Muito bem, mas eu ligava, eu falava, você ligava aquela manivela, falava que eu queria falar no 432, e a telefonista dizia, ele saiu, viu, o seu Luiz saiu.
Ele acabou de telefone e sabia da vida, porque tudo era via telefone. Daí veio o telefone, que não era de manivela, e que também ela falava telefonista e você pediu o número. Quando veio o telefone automático, que todo mundo falou, não tem mais telefonista, ninguém vai saber quem é que está falando, mas doutor Fábio foi um mar de trote, era só trote. A gente ligava no convento aqui, no convento de Santa Escolástica, no mosteiro, né, das beneditinas, que falava, a irmã pura está... Não, aqui não tem nenhuma irmã pura. A gente falava, eu sabia. Quer dizer, era trote. Ligava, o senhor está livre no ponto de táxi. Ele falava, ele falava, então viva a liberdade. Quer dizer, essas bobagens. Agora, hoje, quem é que dá? O bombeiro ficou desesperado, né? Agora, veja que isso caiu né? Eu me lembro que eu era professor da engenharia, teve uma discussão e foi aprovado pelo conselho da Faculdade de Engenharia que aluno não podia entrar com calculadora na aula, porque ia embotar o raciocínio do aluno. Hoje, a calculadora científica é parte, né, do material didático da Politécnica. Então, veja que as coisas vão se ajustando. Eu acho que agora, de repente, você veja, Fábio, antes de qualquer pandemia, qual foi a maior crise que nós estamos passando no mundo ocidental, como Japão e Europa? A solidão e o suicídio. O aumento imenso de suicídio entre jovens. Faculdades de medicina, nós estamos fazendo trabalhos, né, de esclarecimento, né, porque as pessoas perderam o sentido da vida, as pessoas perderam o propósito da vida. Agora o que isso não tem nada a ver com a tecnologia. Agora, então, o que eu acredito é que a gente vai ter que revisitar os valores, né? Revisitar os valores da religião. Eu me lembro que, né, eu sou antropólogo, né? A gente estuda etimologia. A palavra religião tem duas origens, né? Um é religare, né? Mas o outro, que é até mais recente, é relegere. É ler de novo, né, os livros sagrados, ler de novo os fundamentos, né, da humanidade, do ser humano, da coisa. Então, a gente vai ter que se religar através do relegere, através de... Então, mas as pessoas estão entendendo um pouco isso. Pode ver que tá tendo uma volta à espiritualidade, né? Às vezes tem umas loucuras de nova era, de coisa, mas isso eu acho que não tem problema. A pessoa vai procurando um caminho, porque todo mundo está procurando um caminho, né? De repente, a pessoa começa a se encontrar. Então, eu não acho que vai ter essa coisa de um maior isolamento. Vai ter maior isolamento quem já estava no maior isolamento. Né? Vai ter é como essas mortes que a gente vê, né? A gente falou assim, ele não morreu de Covid-19, ele morreu com o Covid. Ele morreu não foi de infarto, foi do diabetes que ele tinha, do enfisema pulmonar porque ele fumava que nem um desgraçado. Então, agora aí ele morreu. Então, eu acho que vai acontecer um pouco isso, né? A gente vai encontrar o médio virtus dessa história toda aqui, mas não acredito que o fato de a gente ter usado mais a tecnologia à distância vai fazer com que a gente se distancie mais do que já estava. Entendeu? Eu acho que, pelo contrário, agora quem pode vai ter mais desejo, como você com seu amigo. Desejo de abraçar o cara. Quer dizer, se você visse ele todo dia, você não ia ter esse desejo, né, de abraçar aquele amigo, de abraçar um parente que ficou 40 dias, 50 dias longe, né, de falar, puxa, que bom que você está aí, que bom, né? E eu acho que as coisas vão também entrando, doutor Fábio, para essa coisa do permanente e do transitório. Eu tenho a impressão de que essas crises, porque crise em grego, né, é isso que eu acho muito bonito, porque é um negócio de antropologia mesmo, de linguística. Vem de crinem, que é passagem, né? É a mesma origem de crivo do chuveiro, é separação.
separa o duto d'água em jatos menores. A palavra criticar, né? Eu pego, separo e me aprofundo. Crise em grego é peneira. O que está acontecendo? O que acontece numa crise? O que a peneira faz? O que é bom passa, o que não é bom é lançado fora. Nós estamos todos numa peneira, está todo mundo sendo peneirado. Né? Então, o mal patrão está sendo peneirado, o mal político está sendo peneirado, não é? O mau juiz está sendo peneirado. Você sabe disso. Todos nós estamos sendo... Agora, em tempos bicudos, a malha da peneira fica muito fina, só vai passar quem é realmente bom. Então, aí, a gente vai ver que é melhor quem tem valores, quem tem a vida alicerçada em princípios e valores elevados. Aí, na hora de peneirar os seus colaboradores, na hora de peneirar as pessoas, os seus amigos, quem você vai lançar fora? Os políticos. Quem você vai lançar fora? Quem você vai deixar passar? Então, aí eu acho que também as crises, elas separam, né? Porque a separação é crime mesmo, né? É separação. Ela vai separar o joio do trigo. E aí o trigo vai ser mais valorizado. Porque em tempos de abundância, joio e trigo se misturam, e eu não vejo lá mais ou menos. Né? Eu acho que isso que vai acontecer. Muito bem. Senhor Marins, olha, o senhor estava falando de religar e de religião. Uma coisa que me ocorreu agora, também a gente resgatar um sentido de missão. Eu estou convencido, não sei o que o senhor pensa disso, mas de que não sei se são 7 bilhões ou quantos seres que povoam o planeta e que povoaram o planeta e que vão passar por essa existência, nenhum é um ser atirado ao acaso. Cada um de nós vem com uma missão. Todos nós temos uma missão. E ao mesmo tempo que temos essa missão, a gente tem de certo modo, descobrir que missão é essa e seguir essa missão é o grande drama de todo ser humano. A tal ponto e como contraste disso, a gente vê uma necessidade das pessoas de um certo barulho ou o medo do silêncio. Porque, de certo modo, o silêncio, ou seja, eu tenho que entrar em casa, eu tenho que ligar alguma coisa, eu tenho que mexer no Instagram, eu tenho que fazer alguma coisa, porque o silêncio incomoda, porque muitas vezes o silêncio vai trazer aquelas indagações. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Eu tenho uma missão ou sou um ser jogado ao acaso por um Deus indiferente, ou se é que esse Deus existe, ou por um acaso, algo indiferente? Ou seja, a missão é algo que nos depara, que nos pode nos colocar numa crise. Também numa crise no sentido dessa dúvida. Nesses momentos mais difíceis, como o senhor dizia, que a peneira fica um pouco mais fina, isso sob o aspecto da interioridade de cada um, no sentido de tentar descobrir, de perscrutar e querer saber qual é essa missão, o senhor encara esses momentos de crise, de dificuldade, também sob esse enfoque, também nos chamando aos últimos porquês da nossa existência e mais, e diante dessa crise, dar respostas suficientemente adequadas para cada uma dessas indagações. Como que o senhor enxerga isso? Olha, exatamente isso. Você sabe, né, Fábio, eu dava aula de antropologia filosófica, né, nos cursos de filosofia, e eu dizia uma coisa muito clara: a filosofia só existe para explicar a morte. Né? Toda filosofia existe para explicar para o homem a morte. E quando você tem uma crise como esta, onde a morte ela é o centro da discussão, faz você pensar. E você falou no finalzinho aí uma palavra muito, muito forte. Quer dizer, qual é o meu chamado? Porque qual é a sua vocação, o seu vocare? Não é verdade? Advogado vem de vocare, de chamado. Não é? Quer dizer, todos nós, a pergunta que a gente faz, de repente a gente vê alguém que a gente conhecia morreu, pode ser de Covid, pode ser de Covid, outro morreu, tantos mortos. Você começa a pensar no sentido do seu chamado, no sentido da sua... Qual é o seu legado? O que é que eu... Né? E aí você vê que as coisas materiais... Eu me lembro daquela moça, filha do cara do Santander, em Portugal, né, do diretor do Santander, que falou, olha, o homem mais rico do mundo, né, um dos homens mais ricos do mundo, morreu, largou tudo aí, tá aqui tudo aquilo. Para que serviu na hora da morte dele todo o dinheiro? Ele morreu de falta de ar. E ar é a coisa
absolutamente gratuita e para todo mundo. Ele não morreu por falta de dinheiro, morreu por falta de ar, quer dizer, de oxigênio. Né? Então, essa coisa faz você pensar. Então, todos nós temos que entender que a gente tem um chamado, tem uma vocação. Né? Vocação vem de vocare, de chamar. E a gente tem que pensar qual é a vocação. Agora, o problema é isso que você falou muito, quer dizer, a mídia, né? Todo mundo empurra você para um consumismo, achando que os valores materiais, os transitórios, aqueles que transitem, né? Aqueles que passam, são os valores que trazem a felicidade. Mas hoje, outro dia eu fiz uma palestra lá para os bispos, né? Ciência e religião nunca se encontraram tanto. Os estudos de neurociência provam, por exemplo, que a gratidão é fundamental. Você pega o Daniel Goleman, aliás, Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, ele tem um vídeo, qualquer um pode entrar no YouTube, sobre compaixão, que eu nunca vi um sacerdote fazer uma homilia sobre compaixão, que nem ele fez, dizendo o que falta no mundo é como... Espera um pouquinho, ele é ateu. Né? Ele é ateu, ele se diz agnóstico, ele é professor não sei do que, não acredita, mas então os valores, as virtudes, a gratidão. Olha, a Southwest Airlines é a maior empresa aérea do mundo, desde 73, nunca teve prejuízo, a única do mundo. Qual é o fundamento da Southwest Airlines, que eu fiz um estudo deles, é a gratidão e o perdão. Quer dizer, há toda uma estrutura para treinar as pessoas no perdão. Quer dizer, então, são as virtudes, são os valores, as coisas que não são transitórias, né? As coisas fundamentais. Né? Então, aí é que está. Então, veja agora, por exemplo, né? Eu conversando com médicos em UTI, eles falam, por exemplo, quando você está na UTI com uma pessoa que tem fé, né, você vê a morte dela é absurdamente diferente, porque ela tem uma coisa que só ela tem, que é a esperança. Né? A morte de um cristão, quer dizer, aquela esperança morre diferente daquele que se bate, que não quer morrer, que não quer... Porque ele sabe que tem alguma coisa depois, mas ele não quer ver, ele não quer... Então, é tudo isso. Agora, a imprensa, né, um mundo muito... materialista, tudo isso leva a gente a ter um questionamento dúbio. Agora, quando as pessoas leem mais, estudam mais, quando as pessoas se ligam a pessoas, né, a bons conselheiros, como eu digo, daí ela começa a ter um encaminhamento, uma direção, né, melhor. Mas eu acho que é isso. Hoje em dia, as pessoas estão muito voltadas... Olha, eu vou contar, tem um estudo, doutor Fábio, muito interessante, mostrando que esse desespero dessa juventude por viajar, e muita gente chega de uma viagem e vai para outra, chega de uma viagem e vai para outra, é para fugir de si mesmo. Sabe? Ela é uma fuga eterna, quer dizer, se eu não viajar, eu tenho que estar permanentemente pagando, está indo pela 5ª vez para o mesmo lugar, né? Quer dizer... Por quê? Porque o silêncio incomoda. Né? Tem aquele livro maravilhoso, né? Essencial Arte de Parar, né? Que é exatamente isso, de você fazer um sabático pessoal, mesmo em tempos que não são... Agora, não é sabático de 1 ano, pode ser um sabático de meia hora, pode ser um sabático de um fim de semana, pode ser, mas dá uma parada para você, a gente chama de freio de arranjo, né? Você dá um freio de arranjo para que a carga se arranje na carroceria do caminhão. Mas agora, as pessoas têm dificuldade disso. Então, você vê essa coisa da televisão, né, jogando em cima de você, muita informação sem fonte, né, muita informação. Eu fiz o meu programa de televisão há pouco tempo, eu fiz uma live ontem, tem lá no YouTube, né? Uma análise do livro do Alain de Botton, que é um filósofo suíço radicado na Inglaterra. Ele escreveu um livro chamado The News, né? Notícias. Né? Então, eu escrevi as notícias e o que querem que pensemos. E Hegel, olha, só para você entender, doutor Fábio, Hegel dizia que
uma sociedade é considerada evoluída, olha o que Hegel dizia, né? Que é do materialismo histórico, né? Aquela coisa da dialética hegeliana. Ele dizia o seguinte, que uma sociedade é considerada evoluída quando a imprensa toma o lugar das religiões. Quando a imprensa vai dizer para você o que é certo, o que é errado, qual é o sentido do sofrimento, o que você deve fazer, com quem você... É a imprensa que vai dizer. Não é mais a religião. Vai dizer para você o que você deve vestir, o que você deve comer, como você deve se comportar. Quer dizer, então, pera um pouco. Quer dizer, agora, veja por trás. Quem é essa imprensa? Porque imprensa é uma ficção jurídica. Você vai ver aquele sujeito mal formado que está lá, um jornalista, um outro, com interesses escusos. Então, e eu estou engolindo tudo isso, eu estou querendo fazer realmente, como a gente fala, fazer a cabeça da gente. Então, eu não penso mais, eu não sei o que eu penso, né? Eu não sei mais. Então, aí, como é que a gente vai fazer? Então, a gente tem que voltar a raciocinar por nós mesmos. Quer dizer, o que eu penso? Eu acredito nisso? Quer dizer, é verdade? Quem escreveu? O que será que está por trás disso? Qual o interesse da empresa que está por trás daquela pessoa? E aí por diante. Agora, senão eu vou ser uma boiada, eu vou ser uma massa de manobra, e aí, a hora que eles falarem, se jogue, todo mundo para o precipício, se joga também. Então, o que eu acho é isso, que nós estamos realmente, quer dizer, tem... Agora, note, agora vem o outro lado, né? Eu sempre vejo, como antropólogo, você nunca tem juízo de valor, né? É meio outro lado também tem que ver em termos de sociedade, né? É o seguinte, nunca se falou tanto em meditação, nunca se falou tanto em mindfulness, nunca se falou tanto em relaxamento, nunca se falou tanto... E olha, eu tenho uma crítica muito grande à Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela tem muito mais fundamentos de meditação, muito mais fundamentos dessa coisa do mindfulness, dessa coisa, do que as religiões outras, essas nova era, etc. Só que a gente não falou isso. Só que a religião católica, os cristãos não falaram isso, largaram isso para que os budistas, para que a nova era tomassem para eles as religiões orientais, e não é verdade. Né? Veja a Lexio Divina, por exemplo, que os beneditinos fazem, quer dizer, aquela coisa de você fazer aquela meditação, aquilo que se chama hoje em português, como é que fala? Eles falam presente, né? O mindfulness em português está se concentrar totalmente no presente, não me lembro como é que tem o termo aqui em português, mas isso é uma coisa milenar da Igreja Católica, dos cristãos, não é? Para meditar as palavras, para pegar um versículo lá, né, do Relegere, dos livros sagrados dos pais da Igreja, e estudar aquilo e repetir como um mantra. Agora, então, isso está voltando. Eu vejo quantos jovens que estão querendo... eu queria entender melhor a mim mesmo. Daí volta lá no nosso CTY, conhece-te a ti mesmo. Então, eu acho, olha, eu não sei, como antropólogo estuda 3,5 milhões de anos, né? O ser humano tem 150 mil anos, então eu não me apavoro muito, não, porque não é, a gente encontra o caminho, né? E eu acredito muito na condução divina da humanidade, entendeu? Eu acho que as coisas vão se acertando, e assim mil cairão à sua frente, e aí a coisa vai, e você vê, por exemplo, que nunca nós tivemos... Tem um livro que eu acho que devia ser obrigado a ler, todo mundo devia ser obrigado a ler, que chama Enlightenment Now, né, que é de um professor de Harvard, né, e ele prova, o livro é chatérrimo de ler, porque é só estatística, gráfico, provando que, sob todos os aspectos que você quiser analisar, nunca nós tivemos uma era tão favorável na história da humanidade. E não é comparado com o século XVI, comparado com os anos 90. Nunca tivemos
tão poucas guerras, nunca tivemos tão pouca violência. Agora a gente fica embotado na notícia do jornal de hoje, acredita que nunca nós tivemos tanta longevidade, nunca tivemos tanta possibilidade tanta liberdade. Fábio, eu estava lendo no começo do século XVIII, 1700 e pouco, Paris era pequeno. Você atravessar Paris e chegar vivo do outro lado era uma chance de 10%. 90% você seria morto. Quer dizer, então a pergunta é: o mundo está melhor ou pior? Né? Porque às vezes a gente vem com umas nostalgias meio... Veja, a penicilina foi descoberta nos anos 40, então eu acho que a gente está caminhando, a gente está construindo de novo o reino de Deus, e a gente está fazendo, cada um com o seu chamado, cada um com o seu papel. Então, muitas vezes, você atira no que vê, acerta no que não vê. Não é? Muitas vezes você pega uma pessoa que você acha, mas que pessoa... Mas ela está sendo exemplo para alguém, ela está conduzindo alguém. Não é? Então, essa coisa... A gente está aprendendo a não julgar os outros, né? Não julgar os outros pela sua ideologia política, mesmo pela sua religião. Você veja quanta gente boa você tem em todas as religiões, você tem... Quanta gente boa fazendo. Outro dia, um sujeito simples aqui na fazenda falou para mim: sabe que eu estou com raiva, professor? Quando o negócio do coronavírus, todo mundo virou santo, todo mundo virou bom, ajudando os outros, todo mundo é cesta para cá, cesta para lá. Agora, professor, acabou isso, o senhor vai virar tudo a mesma desgraça. Falei, mas ainda bem que estão ajudando alguém, né? Falei demais, eu falo demais, viu? Não, mas olha... Você... mandar eu calar a boca e seguir aí, vamos lá. Mas de jeito nenhum, professor, de jeito nenhum. Pessoal, como eu falei, estão aqui para aprender mesmo. Olha, eu estou aqui enquanto você está falando, estou tentando pegar o máximo e torcendo para eu conseguir salvar isso daqui ainda, para depois assistir de novo e poder beber disso que você está falando. Mas você tocou num ponto agora que eu até gostaria, você falou, será que tem uma ordem que coordena tudo isso? No final de 2018, meu pai faleceu em 2018. A minha esposa fez uma viagem para a Terra Santa, eu a acompanhei. Foi uma viagem inesquecível. Fomos a Loreto, fomos à Terra Santa, voltamos muito contentes, muito felizes. E aí chegamos aqui e falou: vamos lá para a Terra, vamos lá para a nossa querida Tabapuã. Deve ter bastante gente de Tabapuã assistindo a gente aqui. Então vamos lá para a nossa querida Tabapuã. Eu falei: não, meu amor, seus pais não vão estar lá. Os meus pais estão de lá, meu sogro também. Então vamos deixar para ir uma hora que seus pais também estejam lá. Porque vão bem agora que eles não estão. Precisamos ir para lá. Bom, tudo bem, acabamos de chegar na Terra Santa, não é uma operação muito fácil, chegando de uma viagem internacional, indo para fazer uma outra viagem, mas o fato é que nós chegamos num dia, numa sexta-feira, sexta-feira 15, ou quinta-feira 15 de novembro. No sábado, tivemos um churrasco, e meu pai falou: filho, faz um churrasco aqui daquele jeito que você faz. Fiz lá o meu churrasco. Ele estava muito feliz, estava muito contente, e depois falou: filho, acho que eu nunca comi um churrasco tão gostoso, viu? Esse foi delicioso. Bom, ele foi deitar, passou mal, e, para resumir, ele morreu no meu colo, na ambulância, indo para o hospital. O senhor falava agora há pouco que, tudo bem, nós temos que descobrir a nossa missão, a gente tem que ir atrás, mas tem algo por trás que não pode ser o acaso. Eu não quero acreditar que foi se falar que foi o acaso, então a gente vai escrever acaso em letra maiúscula, com o A maiúsculo. Mas não quero acreditar que foi o acaso que me deu esse presente, essa grata satisfação de participar desses últimos momentos com meu pai. Eu não tenho trauma nenhum disso, eu tenho uma gratidão enorme, uma alegria enorme. A última palavra que eu ouvi, a última frase que eu ouvi dele foi: filho, esse churrasco foi delicioso, foi o melhor que eu já tive. E depois aquela grata satisfação de, naquele momento em que ele partia, estar ali do lado dele. Então, professor, como dessa fase, eu não consigo acreditar no acaso, mas se for acaso, a gente muda o nome de Deus para acaso e bota um A maiúsculo, né? Porque é nessa linha que o senhor falava, dessa ordem maior que dá sentido a isso tudo, né, professor? Olha, o Fábio, o que a antropologia procura estudar
no mais alto grau, vamos dizer, como é a filosofia explicar a morte, a antropologia procura explicar o que é universal no ser humano. Universal não no sentido só geográfico, né? Por exemplo, o que faz parte do ser humano, o que é do ser humano. Isso, e, para você ter uma ideia, depois de você analisar o que os etnógrafos descreveram até hoje, de todas as sociedades humanas, sejam elas simples, sejam elas complexas, desde os esquimó aos bosquímanos da África, aborígene australiano que eu estudei, essa coisa toda, 3 coisas só são universais até hoje. 3 coisas são toda a sociedade humana tem. Primeiro, é a crença num ser superior. Desde que o Neandertales começa, desde que a gente começa a enterrar o semelhante, é porque nenhum bicho enterra o seu semelhante, nenhum animal, e eles são capazes de fazer buraco. Né? Mas por que... Então, isso denota uma crença numa vida após a morte, num ser superior, em alguma coisa que explica. Não pode ser só o acaso. Né? E daí vem aquela coisa, né? Vem aquela coisa socrática, né? Mas isso daí é por causa disso. E o por causa disso é por causa do quê? É por causa daquilo. Daí você vai, você chega no último porquê, né? Tem alguma coisa que se chame de Deus, chame do que quiser, mas alguma coisa, algum ser superior que deu primeiro sopro da criação. Então eu digo para todo mundo, eu falo assim, gente, Deus criou o mundo. Por que Deus criou o mundo? E por que vou entrar numa área dura aqui, você me corrige. Por que eu não tenho nenhuma dúvida que Cristo era Deus? Porque ele conhecia todo o criado. Deus criou o mundo e Cristo era ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo, porque ele conhecia o criado todo, porque ele era Deus. Então, deixa eu explicar para você, quando fala assim, descobriram o remédio para o câncer, descobrir é tirar a cobertura, ele já existia. O remédio do câncer está aí, a vacina do Covid, ela já existe, nós temos que descobrir. Quer dizer, tal coisa já existe, pode ver, tudo é uma não inventaram a vacina, não inventaram a penicilina, não inventaram o remédio, ainda não se descobriu. Né? Não se descobriu porque o ser humano ele tem que completar a criação através da ciência, descobrindo o criado, que já está criado. Tanto é que se fala descoberta, não se fala invenção. Né? Então, então, você veja, essa coisa de todo criado. Então, a primeira coisa é essa, um ser superior que explica o inexplicável, que explica aquilo, né, agora se fala assim, hoje é inexplicável, amanhã a ciência vai explicar. Parabéns, é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para completar a obra. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para... A hora que todos nós descobrirmos todo o criado, será o fim do mundo. Será todos nós. Acabou. Nós descobrimos a criação. Voltaremos ao paraíso, que era esse o paraíso. Né? Agora, então, veja um pouco. Qual é a segunda coisa? É o conceito de família. Não existe nenhuma sociedade humana que não tenha... Você pode ter alguns arranjos familiares diferentes, mas não existe nenhuma sociedade que o conceito de família seja um conceito de uma unidade econômica, de um homem e uma mulher, não é? Criando uma unidade econômica. Claro, porque senão a sociedade não se procria, senão a sociedade não se desenvolve, é uma coisa mais... Então, não existe nenhuma sociedade que não tenha o conceito de família. Né? Pessoas que se sentem ligadas, seja clanicamente, seja pela linhagem, seja pelo que for, não é? Então, e quando pode reparar que a gente às vezes usa sistemas classificatórios, né? Quantas pessoas chamam você de tio, doutor Fábio? Quantas pessoas chamam você de tio? A gente chama a professora de tia.
a gente chama os amigos dos meus filhos, falam, oi, tio, benção, tio. Ué, quer dizer, é um sistema, essa coisa do parentesco, é a coisa da família, isso permeia. E sabe qual é o terceiro? O terceiro você vai cair duro aí, doutor Fábio. É a proibição do incesto. Não tem nenhuma sociedade humana que permita o incesto, que são relações sexuais entre parentes próximos, mesmo que sejam classificatórios. Deixa eu explicar o que é classificatório, né? Porque você trabalha com família, só para vocês entenderem bem. Classificatório significa eu classificar com tema de parentesco pessoas que não são necessariamente sanguíneas comigo. Então, os termos que a gente usa são classificatórios. Quando a gente fala lá, os irmãos de Jesus, são os irmãos classificatórios, são irmãos clânicos, irmãos classificatórios. Porque na tribo, por exemplo, que eu estudei, todas as pessoas do clã meu, da minha geração, do meu sexo, eu chamo de irmãos. Então, tenho milhares de irmãos. Né? E as mulheres eu chamo de irmãs. Todas as mulheres do clã da minha mãe, que poderiam ser minha mãe, a palavra que eu uso é mãe. Então, oi mãe, oi mãe, oi mãe. Os primeiros viajores diziam que havia uma promiscuidade tribal. Por quê? Quem é aquela minha mãe? Quem é aquela minha mãe? Quem é aquele meu pai? Nossa, o cara tem 200 mães. Mas é classificatório. Né? Um exemplo que eu sempre dou para aluno entender é que nós classificamos linguisticamente primo e prima. Primo é do sexo masculino, prima do sexo feminino. A língua inglesa não, é cousin. Eu pergunto, esse my cousin é um homem ou uma mulher? Não sei, a língua inglesa classifica homem e mulher com a mesma palavra. Mas, doutor Fábio, por que não classifica tio e tia? É uncle e aunt. Tio e tia tem duas palavras, primo e primo não. Então, isso são sistemas classificatórios de parentesco. Então, mas não tem nenhuma sociedade. Então, são três coisas. A crença num ser superior, não é? Um conceito de família, como unidade econômica formada por duas pessoas de sexo oposto, e a proibição do incesto. O resto, você encontra... Uma sociedade faz, outra não. Uma constrói casa de um jeito, outra faz de outra. Uma caça assim, outra não caça assim. Uma acredita... Enfim. Agora, então, você veja que chega esse é o fundamento. Agora, é claro que a ciência está sendo conduzida. E, olha, às vezes, né, a gente fala isso, mas isso é muito duro de falar. Mas pode reparar que nas crises, na separação, muitas coisas forçam o ser humano a encontrar saídas, a encontrar a passagem na peneira. Então, agora, por exemplo, quantos laboratórios estão trabalhando na vacina, né, do Covid? Quantos laboratórios? Agora, todo mundo abrindo o olho aí com relação a laboratórios que estão fazendo experimentos com vírus que podem ser danosos, como foi o Covid-19, e assim por diante. Então, a sociedade humana ela caminha em direção, sabe, numa organização, e pode ver, é tudo muito bem organizado, né? A natureza é perfeita. Eu que moro em fazenda, eu fico impressionado. Nós temos aqui galinha novinha, esquilo, não sei o quê. Você vê como que se organiza, como que faz. Só pode ser uma coisa, não é explicável assim, materialmente, né, cientificamente. Sr. Marinho, olha, a minha assessora aqui, a mãe dos 11, acabou de avisar que a gente já está quase 1 hora, então a gente está correndo o risco do Instagram cortar a gente aqui. Mas eu confesso, ela falou, como assim 1 hora? Não passou 15 minutos aqui. Eu ficaria 4, 5 ouvindo, senhor. Para você. E para a sua esposa. Mas, olha, eu quero aproveitar pelo menos uns minutos que nos restarem aí para agradecer imensamente. Olha, eu vou gravar isso daqui, estou ansioso para gravar, escutar de novo, para aprender esse conhecimento do senhor. Foi um prazer enorme estar aqui, aprendi muito com o senhor essa noite, e tenho certeza que todos
que estão aqui também. Depois podemos continuar, já fica aí o convite aí para uma próxima live, um próximo encontro, a gente pode aprofundar muito desses temas aqui. Eu adoro ouvir o senhor falar sobre a necessidade de melhorar a autoestima do brasileiro. O senhor fala muito sobre isso, muito bem. É um grande entusiasta disso. Então, olha, de coração, muito obrigado mesmo por todo esse aprendizado que tivemos aqui. Super abraço para você. Disponha da gente. Deus abençoe vocês. Amém, o senhor também, professor. Um abraço, hein?